Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta por aqui, professor Marco Xavier, e nesta aula vamos fazer um comparativo entre algumas funções que têm características semelhantes. Vamos fazer um comparativo entre a famosa função PROC-V, a nova função PROC-X, a clássica, a dupla clássica índice CORRESP e uma função avançada que poucos profissionais dominam, que é a função DISLOC. Como a gente passa sempre nos treinamentos, o Excel é uma ferramenta tão completa que ela oferece vários recursos que alcançam o mesmo resultado. Por exemplo, nessa tabela aqui, a gente encontra uma estrutura com produtos, a classe do produto, o valor desse produto, e o que nós vamos calcular é justamente essa coluna de desconto. O desconto é baseado na classe do produto, e para isso ele vai fazer uma pesquisa nessa tabela que está aqui do lado. Então, ou seja, o que será retornado é o percentual de desconto. Por exemplo, nesse caso aqui, o primeiro produto, ele é um classe A. Classe A, ele tem 8% de desconto, então tem que aparecer aqui 8%. O segundo produto é um classe C. Classe C, ele está aqui, ó. Classe C é 7% de desconto. Então, nesta célula, tem que aparecer 7% de desconto. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar ou a função PROC-V, a função PROC-X, índice CORRESP ou a função DISLOC. 4 funções que vão obter as mesmas respostas. Vamos fazer um comparativo aí de como se monta cada um deles e você escolhe aquele que você achar mais adequado. Vamos começar então pelo primeiro cenário, utilizando a famosa função PROC-V. Então vamos acionar aqui a função PROC-V. Ele chega perguntando o que ele vai procurar. Ele vai procurar esta classe aqui, essa letra representando a classe, ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta matriz tabela, em qual tabela ele vai fazer a varredura. Nesse caso, nessa tabelinha daqui. Ponto e vírgula novamente. Essa tabela é composta de 2 colunas. A coluna 1 eu tenho as classes, a coluna 2 eu tenho desconto. A resposta que eu quero está na coluna 2, então eu tenho que digitar o número 2. Ponto e vírgula. E o nível de precisão, nesse nosso caso aqui, seria o mais exato possível. Ou você escolhe falso, ou você coloca o número 0. Falso e 0 é a mesma coisa. Fechamos o parêntese e pressionamos Enter. Então veja que, é claro, a clássica função PROC-V consegue retornar esse resultado com bastante facilidade. Para você arrastar para baixo aqui, vamos só abrir. Eu vou ter que travar só essa referência aqui com essa tabela. Porque se eu arrastar para baixo, ele vai deslocando junto caso eu não faça o travamento. Então, selecionei esse intervalo, pressiono F4, dou Enter, e agora eu posso arrastar tranquilamente para as demais linhas, que ele vai efetuar o cálculo com precisão. Neste primeiro caso, analisamos as características do PROC-V. No segundo caso, o exemplo é o mesmo, só que agora utilizaremos a nova função PROC-X para obter o mesmo resultado. Então, vamos acionar aqui a função PROC-X. Ele pergunta, pesquisa valor, O começo é parecido com o PROC-V. O que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar esta informação, ponto e vírgula. Onde ele vai encontrar esta informação? Nesse nosso caso aqui, deixa eu tirar aqui a sintaxe da fórmula. Ele vai encontrar essa informação nessa coluna aqui de referência. Ponto e vírgula. E agora ele solicita retorno matriz ou matriz retorno. Qual é a coluna que contém os dados que serão exibidos? Nesse nosso caso, é essa coluna aqui, com as porcentagens. Para a nossa demonstração, isso aqui já é o suficiente. Fecho o parênteses e pressiono Enter. Então veja que eu também consigo obter o mesmo resultado utilizando a função PROC-X. Vamos abrir aqui para poder fazer o travamento. Eu tenho que travar essa coluna aqui, que é o vermelhinho, Seleciono ela, pressiono F4. A segunda coluna aqui também eu tenho que travar. Então eu seleciono aqui pela mesma cor, faço F4, aciono F4, pressiono Enter, clico na fórmula que eu acabei de configurar e arrasto para baixo. Então veja que eu posso utilizar a função PROC-X também para resolver este cenário, tá bom? Na sequência agora, temos a função a dupla, índice e CORRESP. Então vamos analisar como essa dupla pode resolver essa questão. A gente começa com a função índice, tá? Então vou acionar aqui a função índice. Na função índice, ele pergunta matriz. Matriz é em qual coluna está a resposta que eu desejo.
Nesse caso, a matriz seria essa coluna de descontos, porque aqui está a informação que eu quero retornar. Então, marca bem, matriz é a coluna ou intervalo onde está a resposta que eu desejo. Ponto e vírgula. Agora ele precisa saber quantas linhas ele vai descer de cima para baixo. Para isso, ele precisa identificar qual é a informação que ele vai procurar. Nesse nosso caso, a função índice não consegue identificar isso sozinha. Então aqui eu chamo outra função, que é a função corresp. A função corresp, ela vai localizar a posição de um dado. Então eu vou acionar aqui a função corresp. O corresp me pergunta qual é a informação que ele vai procurar, que nesse caso é essa letra daqui, ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta onde ele vai encontrar essa letra, que no nosso caso é nessa coluna daqui, ponto e vírgula, e assim como no PROC-V, o nível de precisão. É claro que tem que ser o mais exato possível, então você coloca o número 0. Fecha o parênteses da função corresp, tá? Então o corresp ele está dentro da função índice, tá certo? E nesse caso aqui podemos também já encerrar a função índice, né? Então fechamos o parênteses da função corresp e podemos fechar nesse exemplo aqui o parêntese da função índice. Pressionamos Enter e veja que essa dupla também consegue obter o mesmo resultado, tá? Abrimos aqui, para aplicar o congelamento, temos que travar a matriz, então selecionei F4, vamos travar também a referência do corresp, tá? Que é essa coluna aqui de referência. Selecionou e pressionamos F4. Pressionamos Enter e agora a gente pode arrastar para baixo. Tá lá, simples assim, tá bom? Para finalizar aqui essa demonstração, vamos utilizar a função desloque para resolver o mesmo cenário, tá? Essa desloque aqui, ela é pouco explorada, né? Ele já está num nível um pouco mais avançado, mas vamos analisar como é que ela é montada. Igual desloque, como o próprio nome está indicando, ele vai fazer um deslocamento e nesse deslocamento ele vai procurar a informação que você necessita. Então ele pergunta referência. A partir de onde começa o deslocamento? Eu posso colocar a partir daqui, porque é o ponto mais próximo da resposta que eu quero, tá? Então, ou seja, eu quero uma dessas informações como resposta, ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta linhas, quantas linhas que ele vai descer. Como a gente quer algo automático, vamos utilizar novamente aquela função do exemplo anterior, que é a função corresp. Então, o corresp ele pode ser um auxiliar tanto para a função índice como para a função desloque. E aí você monta o corresp como citado anteriormente. Você fala para ele o que ele vai procurar, ponto e vírgula, aonde que ele vai encontrar aquela informação, ponto e vírgula, e o nível de precisão, que no nosso caso aqui é 0. Fechamos o parêntese. Então, com isso, ele já sabe quantas linhas, o corresp vai informar para ele quantas linhas ele vai descer. Após o ponto e vírgula, ele pergunta quantas colunas ele vai deslocar a partir da célula de referência. Ele já está na posição certa, ele já está na coluna certa. Então, ele não vai deslocar nem para a esquerda e nem para a direita. Nesse caso, então, é 0, porque ele já está na coluna adequada, tá? Para o nosso caso, isso aqui já é o suficiente. Podemos fechar o parênteses da função desloque e pressionar Enter. E veja que ele também consegue retornar o valor corretamente, tá certo? É claro, a gente vai abrir aqui a fórmula para fazer os travamentos. Eu tenho que travar o quê? O ponto inicial, que aqui o ponto inicial é sempre o mesmo. Então aqui está o ponto inicial, pressionamos F4. Temos que travar também a referência do corresp. Eu seleciono aqui essas duas referências, pressiono F4. Aí, Enter. E agora a gente pode arrastar normalmente para baixo. Então veja que nós analisamos 4 formas diferentes e obtemos o mesmo resultado. Então por isso que é interessante você conhecer o máximo de recursos possíveis para que você escolha o mais adequado. E é justamente isso. Qual deles é o melhor? Você é que escolhe, tá? O importante é você chegar na resposta corretamente. Tá legal? Aqui em cima temos mais vídeos interessantes falando sobre Excel, te ensinando muitos truques e macetes, tá legal? Por enquanto é só isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima aula.